Salve, salve, família Fui Ali Viagens. Quando ele fala, ai de quem ouse não ouvir as preciosidades de sua sabedoria. Tem bagagem nas áreas de administração geral e pública, gestão de pessoas, administração mercadológica e neuromarketing, empreendedorismo comportamental, fundamentos da gestão administrativa e projeto de empreendedorismo. Atualmente é professor de uma das maiores redes de ensino superior de Pernambuco, pontual, assertivo e humano. Nos dando a honra de embarcar conosco nessa viagem. Chega para cá, Diego Leonel, meu mestre, seja muito bem-vindo. Ô, Rivaldo, obrigado pelo convite, obrigado por a gente estar aqui nesse momento. Eu não sei se eu lhe chamo de amigo, não sei se eu lhe chamo de aluno, Pode chamar de aluno, de amigo. o carinho é imenso, você sabe disso. E a gente tá junto já há um bom tempo, né? A gente tá junto nessa história. E eu tive o prazer de ver essa história acontecer. Que bacana. Então hoje a gente vai poder compartilhar um pouco nesse bate-bola. Mais uma vez te agradeço a tua disponibilidade em estar presente aqui conosco. Saiba que a sua presença é de bastante importância para mim, tanto quanto profissional quanto pessoa. Diego, você além de um convidado, na verdade, além de ser meu amigo, você foi crucial, na verdade, na trajetória da Fui Ali. E assim, com suas palavras, por exemplo, como você idealiza dentro desse universo, como você conheceu o projeto da Fui Ali? Então, quando eu falei que eu não sei se eu chamo de amigo ou chamo de aluno, isso é a mais pura verdade, né? Rivaldo, eu conheci Rivaldo no primeiro período da graduação dele em marketing, né? E ele sabe aquele aluno que quando você entra na sala, você já nota que tem uma coisa diferente, assim. Eu ainda não sabia se para bem, para mal, se para bom, para ruim, eu não sabia o que ia sair. Ai, meu Deus, o que vem por aí? Mas, com o passar do tempo, nós professores, a gente tem um certo feeling, uma bagagem de experiência de perceber que a pessoa que está ali, alguns querem fazer realmente a diferença, né? E você foi um desses. E quis Obrigado. fazer essa diferença. Desde os primeiros, das primeiras atividades em sala, das primeiras colocações em sala, quando a gente estava lá nas primeiras disciplinas introdutórias do curso, que a gente começou a perceber que a pessoa ali queria de fato crescer, né? E não tem coisa melhor para um professor quando você olha para um aluno e você vê esse aluno querendo beber do conhecimento que você tem, de um pouco mais de experiência que você tem em determinada área, e quer usar isso e aplicar isso no seu dia a dia. Isso é uma satisfação muito grande para nós professores. E aí o projeto da Fui Ali nasceu na sala de aula, de fato. Verdade. Né? Isso aí a gente conta para todo mundo e a gente sabe disso. Nasceu da sala de aula e nasceu, e melhor ainda, foi aperfeiçoado em sala de aula. Foi aperfeiçoado em um trabalho acadêmico dentro da sala de aula. E depois daí o mundo ficou pequeno para ele, né? Ficou pequeno. Será que foi literalmente voa, Fui Ali? Sim, com certeza. A Fui Ali, ela voou de fato, cresceu, está crescendo, e tem tudo para crescer ainda mais. E eu tenho um orgulho danado de olhar para você, inclusive te convido várias vezes, né, para dar palestras nas aulas, nas turmas de onde você começou, desde que você veio, eu levo você como um exemplo para os novos alunos de alguém que quis, de alguém que de fato teve dificuldades em determinados momentos, mas não desistiu, teve resiliência e hoje está aí crescendo cada vez mais e voando e alcançando novas. Eu é que agradeço. Só gratidão, que essas palavras vai passando um filme na minha cabeça, lembrando de tudo, quanto foi importante. Gratidão mesmo pelas suas palavras. Hoje, Diego, enxergando um cenário como um todo, dentro do processo de humanização das marcas, de forma geral, do negócio em geral, você considera o processo de humanização um elemento impulsionador? Com certeza. Vamos ser um pouquinho de professor, né? Um pouquinho de sala de aula, né? Lá no passado, lá atrás, no começo de tudo, as empresas não se preocupavam muito com o que as pessoas queriam, né? As empresas produziam seus produtos, né? E corriam atrás para vender aqueles produtos. Os produtos eram meio que, de certa forma, empurrados de goela abaixo nos consumidores. Depois de um certo tempo, os próprios consumidores começaram a perceber que eles tinham a rédea da situação e têm a rédea da situação. E aí o que aconteceu? Fazendo um salto bem grande na história do marketing, a gente chega nesse determinado momento onde a gente consegue perceber que, primeiro, os consumidores estão de frente com as rédeas da situação, como eu já tinha falado. Segundo, tem muita gente fazendo a mesma coisa.
tem muita concorrência, principalmente com essa abertura de mercado que teve de uns anos para cá, né? Principalmente com a chegada da tecnologia, a comunicação mais Sim. fácil, você tendo acesso a empresas que estão aí na tua esquina ou que estão do outro lado do mundo, né? E o que é que acontece? Os consumidores gostam de olhar para a empresa, olhar para aquela marca e se ver naquela marca. Sim. E isso se torna um diferencial competitivo. Então, quanto mais você conseguir humanizar esses processos, dar a cara do seu cliente, do seu público-alvo, à sua marca e vice-versa, mais você vai conseguir impulsionar as suas vendas. Porque o cliente quer isso, isso se torna um diferencial, e se tornou um diferencial de uns tempos para cá. Perfeito. Na verdade, qual a importância da experiência do cliente, na sua opinião, dentro do universo de fidelização da marca? Então, dentro desse processo de humanização, e dentro do processo do cliente estar com as rédeas da situação, o cliente hoje, e já há algum tempo, e hoje principalmente, ele não só se satisfaz com o produto em si. Tem toda uma cadeia, né, que você precisa prestar atenção nisso, tá? E o que é que está acontecendo? Toda essa cadeia, desde o comecinho do acesso que o cliente tem àquela empresa, do primeiro acesso, a facilidade que ele tem de comprar, né, com um clique ou num aplicativo de celular, por exemplo, até um pós-venda, um pós-atendimento, e principalmente a empresa e a marca se preocupando com a experiência, e principalmente mais ainda quando se trata de serviços, essa experiência como um todo é uma coisa que tem que ser levada muito em consideração. E quando o cliente tem uma boa experiência desde o começo do processo até o final daquele processo, ele vai se lembrar daquela experiência. E nós temos uma mania, digamos assim, entre aspas, de sempre comparar experiências. Quando você tem uma experiência muito boa ou uma experiência muito ruim, essas experiências são marcantes. E todas as próximas experiências você compara com essas experiências anteriores. Isso fica como um nível ali de excelência que você já teve. Obviamente que esse nível de excelência ele vai mudar de uma pessoa para outra, de Sim. acordo com as experiências que ele tem na vida. A gente vai criando essa bagagem. Então, quanto mais você foca na experiência do cliente, mais você deixa aquele cliente com uma experiência única, marcante, obviamente para o lado bom, mas você consegue fidelizar. Quando ele pensar mais uma vez em, quem sabe, ter um novo acesso a esse produto ou até esse serviço, ele vai lembrar da tua marca, ele vai lembrar da tua empresa, porque a tua empresa marcou ele positivamente. A parte negativa também marca, mas fica como, né, Sim. como a pior das coisas. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que aconteça que sempre seja uma experiência boa. Por outro lado, isso se torna uma maneira de você se cobrar cada vez mais enquanto empresa, enquanto marca. Sim. Porque o mesmo cliente que já teve uma boa experiência, se tiver uma experiência igual, ele já não vai achar tão impactante. Sim. Foi igual da outra vez. Mas se você sempre vai surpreendendo, surpreendendo, surpreendendo e surpreendendo, você vai conseguir fidelizar cada vez mais esse cliente. E toda vez ele vai te procurar. Isso é fato. Exatamente. Ou seja, dentro desse cenário, por exemplo, diante um cenário pós-pandemia, como você vê a importância do marketing humanizado dentro do cenário em que as agências, as marcas, na verdade, têm se inclinado um pouco mais para este viés, na verdade, quais são as projeções que você acredita que são necessárias para relocar isso? Então, aí a gente fala de pandemia, né? Pandemia foi uma coisa que aconteceu e historicamente, dentro da gestão, quando acontece episódios na humanidade, que esses episódios fazem com que os comportamentos mudem, a gente precisa levar muito em consideração. Aconteceu isso na Primeira Guerra, aconteceu isso na Segunda Guerra, aconteceu isso com outras doenças que chegaram na humanidade, e aconteceu aí com essa pandemia da Covid-19, que a gente passou aí, né, um tempo sofrendo com ela. Com a chegada da pandemia, os processos ficaram muito mais impessoais. Por que impessoais? Porque a gente estava dentro de casa, a gente não podia sair. Né? Então, as empresas precisavam se reinventar, tá? E a tecnologia, a transformação digital que já acontecia, a gente nunca pode dizer que a transformação digital aconteceu por conta da pandemia, porque a transformação digital já acontecia anteriormente. Essa transformação digital foi
obviamente, acelerada por conta do acontecimento da pandemia, e o digital chegou e ficou muito presente no nosso dia a dia. Com a final, né, da pandemia, a gente não pode descartar a parte digital, porque o digital ajuda e ajudou e vai continuar ajudando muito, até porque, como eu já falei, a tecnologia chega sempre para ajudar as coisas, né, a gestão. Mas as pessoas ficaram carentes, Sim. né? Carentes do contato mesmo Humano, físico, né? carente do contato humano com as pessoas. As pessoas ficaram carentes de alguém estar ali do outro lado, nem que fosse do outro lado da tela, mas a pessoa olhando para você, né? E vendo as suas dores e sentindo as suas dores. E aí vamos trazendo para as empresas, né? As empresas sentindo as dores do cliente, sentindo os desejos, percebendo as Tipo, necessidades tem do alguém para me cliente. escutar ali do outro lado, Tem por alguém exemplo. para me escutar do outro Porque, na lado. verdade, hoje mesmo vivendo nessa era da inteligência artificial, por exemplo, Sim, que é importante, mas dentro desse cenário da inteligência virtual, artificial, por exemplo, você acha importante a questão de humanizar os processos com também de certeza. contatos com os Com clientes? certeza. A tecnologia está aí para nos ajudar. E aí, como disse Kotler em 2021, no livro dele Marketing 5.0, que ele lançou no meio da pandemia, o título do livro dele é Tecnologia para a Humanidade. Então, eu preciso assimilar todo esse conhecimento que a gente teve com a tecnologia e com a chegada da pandemia, que para muitos foi muito ruim, mas também a gente tem que tirar lições disso, a gestão tem que tirar lições disso, né? E pegar essa tecnologia e humanizar os processos. Então, você tem uma tecnologia para alguém entrar em contato com você e automaticamente você iniciar, talvez, seguir um contato, ótimo. Mas não esquece de conversar com a pessoa, não. Sim. Não esquece de mostrar que tem um ser humano do outro lado ali, não, que não é só algo que pergunta e resposta automática, é porque a humanização é um processo muito importante e principalmente depois dessa pandemia com pós-pandemia. Perfeito, Di. Agora chegou um momento aqui no nosso bate-papo, na verdade eu até brinco, digo que é um bate-bola, onde eu vou vou falar uma palavra e você responde em poucas palavras ou talvez em até uma palavra, fique à vontade. Por exemplo, marketing é, Criar valor, gerar valor para o cliente. sucesso é, Sucesso é perseverança, sucesso é resiliência, sucesso é trabalho, sucesso é estudo. Sem isso a gente não consegue. a vida é feliz quando? Quando você consegue perceber que está fazendo a diferença para alguém. Quando esse alguém está ali do lado e esse alguém olha para você e tem um sentimento de gratidão por alguma coisa que você fez. Uma realização. Cara, eu fico muito realizado quando eu vejo pessoas assim como você, Oh, que você vê o crescimento dessa pessoa e não é falsa modéstia, mas assim, você sabe que você ajudou aquela pessoa e essa sim, pessoa e começou a muito. crescer, né? E aí isso é uma realização, principalmente para nós profissionais, nós professores, né? Que acreditamos na educação de fato como ela tem que ser, né? É muito bom quando você vê Família isso. é. Família um dos pilares, ou são os pilares da vida. Diego Leonel é. Cara, como é que eu posso dizer isso? Belchior, ele tem uma música chamada Alucinação. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem não ouviu falar, procure essa música. Uma música muito bonita. Regravada, inclusive, por outros cantores, né? Uma frase da música diz assim: amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, Diego é uma pessoa que busca sempre amar as coisas, mas busca sempre mudar as coisas. E sempre assim, corroborando com os objetivos daquela pessoa. Então, se você chega num lugar e você simplesmente não faz diferença, eu acho que você não deu a sua contribuição. Então, Diego é aquela pessoa que gosta de chegar, faz as coisas com carinho, faz as coisas com paixão, faz as coisas com amor e gosta de mudar as coisas com isso. É uma alucinação, como é o nome da música? Talvez seja, mas eu sou assim. E se eu disser pra você que você fez a diferença na minha vida, como pessoa,
como profissional, você está aqui para mim, independente das nossas diferenças, das nossas classes sociais, etnias, orientação sexual. Você é uma pessoa que eu respeito demais e me sinto respeitado e amado por você. Quando você me convida para palestrar lá na universidade, eu me sinto lisonjeado porque eu vejo ali em você muito de mim também e olhando nos teus olhos, eu quero dizer para você que pro tempo de hoje em dia, é um privilégio você ter um amigo e um profissional Diego Leonel. Talvez você não tenha dimensão do teu valor como profissional. Às vezes é muito fácil a gente apontar o sucesso do outro, mas você colaborou muito para que a Fui Ali tivesse hoje nesse, vamos dizer assim, nesse pequeno segundo degrau, que eu acredito que vem muito pela frente, os seus ensinamentos de sala de aula, o seu puxão de orelha no momento que eu estava ali triste, você disse, não, você consegue, vai lá e consegue. Então, assim, do fundo do coração, eu te agradeço e, ao mesmo tempo, como forma de gratidão, eu te convido a participar do nosso primeiro projeto, na verdade, de capacitação. Será realizado dia 28 de outubro, no Maranta Executivo em Recife. Eu quero lhe convidar a fazer parte dessa equipe para que juntos nós possamos palestrar, cuidando de todos os agentes de viagens. Vai ser uma média de 200 agentes de viagens, onde juntos nós vamos capacitar todo o trade, não só agentes, mas alunos dos cursos de marketing, turismo, hotelaria, administração, que isso você faz de uma excelência tamanha. Então, obrigado por toda a sua contribuição. Você é especial demais para mim. E olha para aquelas fotos ali e eu queria ouvir do teu coração o que é que você sente, na verdade, quando você se depara com essas imagens, que para mim é de muito valor. Eu me lembro como se fosse hoje, ele foi o meu orientador na universidade. E eu dizia assim, que a gente poderia ser pequeno no tamanho, mas grande no network. E o tema da monografia na época foi a influência das pequenas agências de turismo dentro do marketing sensorial. Ou seja, a gente já humanizava processos. E obrigado pela sua contribuição. Você faz parte dessa Eita. história. Ó, tô magrinho, ó. Vou treinar. Foi a pandemia, tá vendo? Tá vendo A aí? pandemia fez isso, eu não consegui voltar ainda. Cara, eu lembro dessa parte aí, inclusive é bem interessante esse momento, porque tu sempre foi essa pessoa assim, perseverante, você sempre queria mostrar a máxima excelência, né? E eu sabendo disso, né, eu não poderia ser diferente do que você ali, né? E você, acredite, esse trabalho aí você me ensinou bastante a dosar um pouco mais a mão em determinados momentos. Não estou dizendo que você tem que passar a mão na cabeça de Sim, sim. ninguém, mas existem, né, pessoas e pessoas onde pessoas conseguem ir um pouco além e pessoas que estão ali naquele seu limite daquele momento. E eu sabia que você conseguia ir um pouco além, né? E eu disse a você, eu quero um 10. Agora eu quero um 10 com excelência. Você só vai ganhar 10 se você realmente merecer. E você sabe que eu faço isso. E aí eu fiz isso, e aí você realmente conseguiu alcançar a nota máxima no artigo científico, né, no TCC. Que E massa. foi um prazer muito grande ser seu orientador. E é um prazer muito grande ser o seu cliente, né? E aí vai também uma coisa que eu nunca disse isso a você, mas as primeiras vezes que eu participei de excursões, né, da Fui Ali, como cliente, eu confesso que eu olhava assim e dizia, não, tem alguma coisa aí que não pode ser desse jeito que ele está dizendo, que ele sempre vende, né, as coisas. E eu fui com um olhar extremamente crítico nas primeiras excursões da Fui Ali. E observando cada detalhe. E eu me surpreendia, como eu acabei de dizer, que você tem que surpreender o cliente, eu me surpreendia com a riqueza de detalhes que você já tinha pensado para os seus clientes, né? Aquele kitzinho que você entrega para o cliente, a recepção sempre com um sorriso no rosto quando a pessoa está chegando. A excursão, geralmente, a pessoa chega, né, bem cedinho, com aquela cara de sono, e você, rapaz, vamos lá, vamos passear, tal, né? Aquela coisa de sempre... Momentos fui ali. Fui ali, jogar para cima, e animar o pessoal no ônibus, e na ida e na volta, e tal, e não sei o quê. Desde o momento que a gente entra na excursão, na verdade, desde antes, né, quando a gente começa a ser cliente, até a despedida da excursão e o pós-excursão, a questão do pós-venda,
As primeiras vezes eu fui bastante crítico. E eu vou dizer a você, me surpreendi positivamente com a quantidade de acertos. Se fosse uma prova, né? Era como se você estivesse ticando assim, gabaritando uma prova com relação à diferença. A diferença não, ao relacionamento entre cliente e marca e empresa. E de fato você consegue. Que massa, Conseguiu Lífano. fidelizar. Esse feedbacks como o seu, por exemplo, né, enriquece nosso coração. Mais uma vez, obrigado pela parceria, pela disponibilidade, por estar aqui conosco. Eu até brinco, eu chamo o Diego de meu mestre, porque geralmente ele é para mim um mestre da vida, de aprendizado, como amizade também. Então, receba toda a nossa gratidão, nosso carinho. E mais uma vez, agradeço por ter embarcado nessa viagem junto com a gente. E você aí do outro lado também, fica ligadinho que tem mais podcast em breve. Obrigado mais uma vez por embarcar nesse sonho junto conosco. Juntos somos mais fortes. Voa, fui a linha oficial.